Quero dar uma boa tarde a todos e começar com a paz do Senhor Jesus. Como eu sou um dos últimos a falar aqui, né, todos já falaram das qualidades do meu pastor, mas é bom sempre nós lembrar que quando a gente olhamos para a família, não só para o pastor, mas para a família dele, eu sempre comento com meus amigos na fábrica que o pastor e sua família, né, que hoje em dia é muito difícil um pastor ficar muito tempo, né, pastoreando, e uma coisa que é difícil também, colocar toda a sua família na presença do Senhor Jesus, né? Isso é difícil, porque muitos conseguem e aos poucos os filhos vão desviando, e não é o caso da família do pastor. Pastor Paulo é pastor do Canadá, né? Mas assim, está longe, mas está sempre presente, né? Espiritualmente, na fé, né? Sempre falando. Mas o que eu tenho que falar do pastor é que, no meu caso também, se eu estou aqui, né, falando sobre a vida dele, eu posso garantir para vocês que, se não fosse através desse pastor, eu sempre falo na igreja, no púlpito, que se não fosse através da vida, o pastor ter tirado da vida, né, deste mundo que eu vivia, através dele, porque antigamente eu era muito, vamos dizer assim, atrapalhado, né? Eu era viciado, né, bebida alcoólica desde o Brasil. E quando eu cheguei aqui no Japão, em 1996, em junho, né, já estou aqui no Japão há 28 anos, e quando eu cheguei aqui, eu prometi que eu ia mudar minha vida completamente, no caso de largar meus vícios. Só que eu não conseguia, né? Eu me esforçava e não conseguia largar. Conseguia por alguns tempos e depois tinha recaída. E toda vez que, como a gente começou a frequentar a igreja, né, da família Kamizaki, eu levava ela para a igreja, só que o pastor sempre me convidava lá no carro, e o pastor ainda falava para mim, prefere ficar no carro do que entrar, né? Só que eu sabia que eu tinha uma coisa que me incomodava, né? Eu recusava e ao mesmo tempo tinha uma coisa que me incomodava, que eu estava errado. Mas mesmo assim, eu recusava e ficava no carro esperando, às vezes eu afastava um pouco, esperava nos convite. Mas com o passar do tempo, né? Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Depois de 10 anos, mais ou menos, eu entreguei minha vida para Deus, né? Mas isso eu só consegui, né, graças à família do pastor, né? Por isso hoje eu falo, eu tenho que levantar minhas mãos aos céus e agradecer por esse momento, né, que aconteceu na minha vida, pela família do pastor. E é que nem todos que vieram aqui vieram falando, né? Pastor, ele é quieto, não conversa. Eu também não sou muito de conversar, mas a gente sabe, todo mundo que fala que o pastor não conversa, mas em tudo todo mundo concorda, ele é muito observador, né? E quando fala que o pastor ele não fala, é quieto, né? Eu sempre lembro uma passagem da Bíblia, na vida de Jó, que Deus permitiu que o inimigo tocasse tudo na vida dele, perdesse tudo, e Jó, porque o Satanás falou que Jó só servia a Deus porque Deus dava tudo para ele. E Deus permitiu a Jó que tocasse todos os bens de Jó e não na vida dele. Isso tudo aconteceu, mas o que acontece é que Jó não desistiu da palavra de Deus, né? E o que é melhor, Deus deu tudo em dobro para ele. Então, o que eu quero dizer, né, na minha vida, a vida do pastor foi muito importante, né, na minha vida. Eu passei por um momento difícil aqui no Japão, né? Quem olha para mim pensa que eu estou aqui esse tempo todo no Japão, não passei por um momento difícil, né? Assim como todos passaram. Mas com isso, eles foram muito importantes nessa época que eu passei por tribulação na minha vida, né? E eu tenho certeza que se não fosse
a presença dele, Deus está na presença de Deus, né? Eu nem sei se eu estaria, onde eu estaria hoje, né? Foi uma salvação muito grande de ter conhecido essa família, assim como a Simone que falou, né? Contou a história dela, todos têm uma história boa. Então, para você ver, né? Quando uma pessoa, né, pastoreando já há mais de quase 50 anos, ouvir esses elogios, todos de coração, né, que foram feitos para ele, né? E isso, eu tenho certeza que o pastor está agradecido, né? Ele está nos caminhos certos. Uma coisa que eu sempre, o pastor sempre fala, eu já estou com a idade, né? Vocês, né? Que eu já estou cansado, mas eu discordo porque, pastor, Deus ele vai dar muitos e muitos anos de vida para ele ainda, né? Para que ele venha continuar pregando a palavra, porque tem muitas almas para ele ainda salvar para este mundo, para Deus, né? Então, eu tenho só agradecer, porque se eu tenho essa família hoje. Quando eu cheguei no Japão, a Natália era pequena, minha primeira filha era de 1 ano e pouco. Hoje eu tenho 2 filhas, né? Natália e Yumi, e tenho 2 netos, o Ian e o Ark, né? Por enquanto, né? Então, mas isso tudo eu agradeço a Deus, porque nessas épocas aí, nessa época que eu passei por grandes lutas, mas Deus trabalhou na minha vida, né? Porque se fosse de mim mesmo, eu não conseguiria. Então, eu te dizia para o pastor, né? Tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo que eu sou, que eu tenho muito que melhorar ainda, somente nos caminhos do Senhor, eu agradeço a vida do pastor, né, e da família dele. Porque